Você que é um entregador de aplicativo ou trabalhador autônomo, sabia que os investimentos podem te ajudar a planejar as férias do ano que vem? Sim, férias. Fica até o final que eu vou te mostrar como. Aqui já iniciando o conteúdo do vídeo, o próprio iFood divulgou uma reportagem em que fala quais são os ganhos médios aí de um trabalhador que trabalha 40 horas na semana. Então esse trabalhador ganha aproximadamente R$ 3.000. Se vocês fizerem uma busca na internet, aqui mesmo no YouTube, vocês vão encontrar que tem alguns trabalhadores que ganham mais do que esse valor e outros que ganham bem menos. Mas vocês vão ver na planilha que eu vou mostrar que vai se adaptar à realidade de cada um de vocês. Então como que vai funcionar a dinâmica da planilha? A gente vai começar aqui nessa seção de rascunho, que eu vou colorir aqui só para trazer atenção. Então como que vai funcionar? Você vai olhar aí no aplicativo, no histórico, quanto que você recebeu bruto, né? Quanto que o aplicativo mostra que você recebeu por mês. Então, por exemplo, vamos supor que esse trabalhador aqui que a gente está falando, nesse caso, ele em maio ele recebeu 2.950. Ele vai colocar aqui na planilha, da mesma forma para os meses seguintes. Em junho, vamos supor que ele tenha recebido 3.100. Em julho pode ter sido algum mês mais complicado, ele recebeu 2,5. Em agosto ele recebeu 3.300. Em setembro ele recebeu 3.000 certinho. Aqui você pode colocar também exatamente como está na tela do aplicativo. Caso queira colocar os centavos para dar uma precisão maior à análise, também sem problema. Então vamos supor que em setembro esse trabalhador tenha recebido 3.115,39. Pode colocar aqui na planilha também, que ela já vai calcular automaticamente o que a gente precisa. Aqui embaixo, ainda na seção de rascunho, a gente colocaria as despesas do último mês, né? Vamos desconsiderar aqueles meses que a gente tem gastos não recorrentes, né? Algum que foge muito do normal, do dia a dia. Então vamos pegar um mês comum. Então vamos supor aqui que no caso desse trabalhador, ele tenha, durante o mês, ele tenha enchido o tanque 3 vezes, e cada vez dessas ele gastou R$ 120. Então ele vai colocar lá R$ 120 3 vezes. Que ele tenha tido também alguma manutenção, alguma troca de óleo, que junto com a mão de obra pode ter dado aí aproximadamente R$ 230, ele vai colocar tudo aqui. E aí vocês já podem perceber que do outro lado da planilha, agora voltando aqui para a parte da esquerda, a parte principal que a gente vai precisar, vocês podem perceber que aqui ela já vai ter colocado aqui para a gente as informações que a gente vai precisar para fazer essa análise e projeção de férias. Então ela já vai ter puxado aqui para a gente qual que é o nosso salário bruto, já vai ter puxado aqui as principais despesas que a gente tem em um mês comum, e vai colocar para a gente aqui quanto que a gente recebe efetivamente, quanto que é o salário líquido. Então, para essa simulação aqui que a gente está fazendo, esse trabalhador receberia, em média, R$ 2.403 líquidos, que é o dinheiro que ele usa para realmente viver e pagar as contas. Então, dando sequência aqui no plano de férias, como que funcionaria? A partir desse salário líquido, que é o que a gente utiliza para pagar as contas e para viver no dia a dia, a gente vai preencher aqui nesse campo de férias quantos dias que a gente pretende tirar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira tirar 10 dias de férias. Esses 10 dias de férias equivalem a R$ 800. Então, se você tiver R$ 800, você poderia se dar ao luxo de não trabalhar esse período. E aqui, dando sequência à taxa, a gente não precisa entrar muito na questão técnica de como que é formada essa taxa, mas você já deve ter ouvido aí nos telejornais que, eventualmente, a cada 2 meses o Banco Central se reúne para decidir sobre a taxa Selic, algum político falando que a taxa Selic no Brasil está em patamar muito elevado, então é disso que se trata. Mas o que a gente precisa saber é que hoje, gravando esse vídeo, ela está no patamar de 12% com uma tendência de queda. Inclusive ela está até um pouco maior, está no patamar de 12,25%, mas como ela está numa tendência de queda, e a gente está imaginando a janela de um ano, a gente pode colocar aqui tranquilamente 11%, que seria uma taxa média entre a taxa de hoje, que vai estar vigente no final do próximo ano. Então aqui para esse trabalhador, se ele tiver R$ 9.103 investidos, daqui a um ano ele vai ter o rendimento suficiente para ter 10 dias de férias. E aí vocês podem perceber que a planilha é bem dinâmica, então caso você não seja um entregador de aplicativo, por exemplo, mas seja um trabalhador autônomo, você pode atualizar as informações aqui conforme a sua realidade. Então você vai preencher aqui da mesma maneira, de acordo com os meses que você tem de referência. Você pode colocar lá em outubro, por exemplo, que você tirou R$ 3.500,
agora no mês de novembro, você poderia colocar alguma outra quantia, 2.850, por exemplo. Aqui na questão de manutenção você pode colocar de acordo com a sua realidade. Você pode colocar, por exemplo, algum custo que você tem de transporte até você ir para o seu local de trabalho, a ida e volta. Então vamos supor que no mês você gaste, vamos lá, R$450 só de transporte. Então você adapta conforme a sua realidade, que a planilha aqui vai atualizando as informações. Aqui você também pode brincar aqui com a questão dos dias, né? Então, se por exemplo você quiser mais dias de férias, claro que você vai precisar de um valor maior aplicado. Então, por exemplo, vamos supor que em vez de 10 dias eu vou querer 25 dias. Então, para esse outro exemplo, que o salário líquido é 2.725, caso esse trabalhador queira 25 dias de férias, ele precisaria dessa quantia de 2.270 de rendimento para que garanta a ele poder ficar 25 dias de férias, sendo necessário, nesse caso, R$25.800 aplicados. E aí nós estamos falando de investimento de renda fixa, investimentos praticamente com risco zero, de 100% do CDI. Então é isso, caso você queira essa planilha para fazer as suas simulações, ela vai estar disponível no link da bio.